Removendo minhas traumas. Precisando de cuidado de informação. Já aprendendo a utilizar bots. Você pode programar com já um para de Sacanagem, impossível, Que é isso? Que é isso, rapaziada? Pô, isso é impossível. Que isso, irmão? É tudo. Opa. Que isso? Ai, eu acho que ele tá aqui, mano. Se você já se interessou pelo mundo das finanças e dos negócios, sabe tão bem quanto eu que todos os dias empresas abrem e fecham, faturam milhões e vão à falência. Porém, como meu pai gosta de dizer, nada acontece, tudo é causado. E isso não é diferente no mundo dos games. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar de um jogo que pouco a pouco está cavando a sua própria cova. Eu não vou falar de jogos grandes, nem de jogos que custaram milhões para serem desenvolvidos. Hoje eu vou contar para vocês a história não contada do Blox Fruits. Para você entender o que está acontecendo com o Blox Fruits, é muito importante entender que não existe um motivo muito específico para isso estar acontecendo. Na verdade, existem diversos motivos, desde a falta de atualizações extremamente necessárias até a adição de itens e habilidades que simplesmente quebram o jogo. Mas vamos começar com aquele que para mim é um dos maiores problemas do Blox Fruits. O Blox Fruits é muito conhecido em sua comunidade por ser um jogo demorado, não só para atualizar, mas também para se upar. E quando eu falo upar, eu não estou falando de chegar no nível máximo, até porque o próprio Blox Fruits oferece diversos códigos de dobro de experiência que agilizam muito esse processo. Eu falo de conseguir os itens. Vamos ser bem sinceros, só quem já foi atrás de conseguir uma Dark Dagger, ou um Dark Coat, ou até mesmo uma Triple Katana sabe o que é ficar horas e horas esperando um único item ou NPC spawnar no mapa para tentar e muitas vezes não conseguir pegar o item tão desejado. Eu me lembro muito bem de quando eu fui atrás da minha True Triple Katana, passar horas e horas dentro do servidor para tentar pegar uma única espada. Literalmente, quando faltava uma única espada, eu tive que spawnar o NPC mais de 4 vezes. Considerando que cada NPC leva algo em torno de 4 horas para spawnar e que eu ainda tinha mais 2 espadas para pegar, estamos falando algo perto de 24 horas jogadas para pegar um único item. E isso porque essas espadas são vendidas. Agora, pensa passar as mesmas 4 horas no servidor para tentar pegar um item com 2% de chance de drop. Esse é o caso da Dark Dagger. Acho que já deu para entender que para conseguir os itens desse jogo, você precisa gastar umas boas horas da sua vida. Isso torna o jogo extremamente maçante e cansativo e faz com que muitas pessoas simplesmente desistam de ir atrás de certos itens porque, demora muito e nem vale tanto a pena assim. Eu mesmo praticamente nunca utilizei a Dark Dagger e a True Triple Katana eu só uso para farmar e eu já tô level máximo. Isso torna o jogo extremamente cansativo e faz com que pessoas até desistam de jogar. Bom, é basicamente isso. Aí você vai conseguir desbloquear a Trial e aí você vai conseguir desbloquear a raça V4. Porém, você vai precisar fazer igual é a Trial normal. Você vai precisar ficar fazendo isso daí várias vezes. Então você vai precisar ficar spawnando essa ilha várias vezes para ir conseguindo desbloquear mais buffs da raça, entendeu? Paciência, boa sorte a todos que vai fazer. Eu não vou fazer essa merda porque eu não tenho paciência para isso, já deu para mim. Acabou. Isso poderia ser resolvido simplesmente, no caso da Dark Dagger, reduzindo o tempo de espera para o spawn do item. E no caso da Triple Katana, é só reduzir o tempo e talvez reduzir um pouco as chances de certas espadas aparecerem no NPC. Não é algo tão difícil de se fazer e tornaria a experiência muito mais intuitiva. Além do que, temos que lembrar que no caso da True Triple Katana, só spawna um único NPC vendendo uma única espada. Agora pensa você ficar 4 horas em um servidor com mais de 12 players. Qual a probabilidade de você conseguir a espada que você quer? Considerando que tem diversos outros players que podem estar indo atrás da mesma espada que você. E é por isso que muitas pessoas param de jogar. Sendo que era só deixar o NPC por mais tempo ou que ele vendesse mais espadas. Em vez de vender apenas uma, vendesse 3 espadas. Seria algo muito simples de se resolver. Outro problema que sempre assolou não só o Blox Fruits, mas também diversos jogos do Roblox
são os hackers. Vamos ser bem sinceros que dá pra contar nos dedos os jogos da Roblox que tem a capacidade de conter quase que 100% a atuação dos hackers. Porém, o Blox é muito ineficiente nisso. Em vez de lançar atualizações recorrentes do anti-cheat, essas atualizações ocorrem apenas quando o jogo recebe uma atualização oficial. E como eu já falei, o Blox Fruits costuma ter um gap de atualizações bem grande. A última atualização, por exemplo, ela demorou mais de 1 ano para sair. Agora, pense em 1 ano sem ter o anti-cheat atualizado. Porém, como eu falei no início, tudo tem um motivo. E o motivo dessa vez é que os hackers acabaram criando todo um ecossistema econômico de venda de contas. Vamos ser bem sinceros, não vale muito a pena você colocar sua conta oficial para farmar com o script, até porque mesmo que com a baixa probabilidade ela pode ser banida ou você pode acabar perdendo seus itens, que é uma coisa que o Blox Fruits faz. Então vale muito mais a pena você upar contas aleatórias e vender para pessoas que estão com preguiça ou simplesmente não querem upar suas próprias contas. E quando eu falo um ecossistema, eu falo de grupos do Discord inteiros focados na venda de contas do Blox Fruits e usando dos canais de diversos youtubers como outdoor para os seus produtos. Youtubers grandes como o Sharkzinho e o Bruno RJ simplesmente vender contas que todos nós sabemos, que mesmo eles não falando, são upadas com scripts. E é claro que é muito complicado para o Blox Fruits abrir mão de tantos players online. Até porque para upar essas contas é necessário deixar elas online farmando. E se você não consegue uma quantidade de players de verdade jogando seu jogo, o jeito é compensar com milhares de robôs. Como eu falei, a forma de resolver isso é fazer atualizações recorrentes do anti-cheat. É claro que isso ia demandar um bom investimento do Blox, mas um jogo com mais de 20 bilhões de visitas e vende Game Pass a rodo, não tem muito a desculpa do custo. Por que será que eles não fazem isso? Por que será que eles não atualizam? Bom, isso vai ficar para outro vídeo. Mas seria algo muito simples e que melhoraria muito a experiência de diversos players. Não só na questão do farm, mas também na questão do PVP. O Blox Fruits é um jogo extremamente famoso pelo seu PVP e pela mecânica que está envolvida nele. O problema é que com tantos scripts no jogo, eles costumam, para vender contas com bounty alto, caçar players usando o hack. E vamos ser bem sinceros, é muito difícil você derrotar um hacker porque eles são muito rápidos e tem scripts que quando você dá dano no script, ele simplesmente some. Que isso? Que isso? Ai, é um script aqui, mano. Cara, acabou. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, valeu? Não tem como, esse jogo tá impossível. Então, seria algo muito simples e que melhoraria muito a vida dos players, até mesmo por questão de farm. Porque já pensou você tá farmando o seu NPC lá de boa e do nada chega um script matando todos os NPCs que você tava matando? Vamos ser bem sinceros, é bem injusto. Outra coisa que afeta muito a comunidade do Blox Fruits é a questão do scam. E, por incrível que pareça, não é um scam por parte dos players, mesmo que ele aconteça, mas eu falo pelo próprio Blox Fruits. Recentemente nós tivemos a atualização da Dragon e, infelizmente, o Blox Fruits fez uma coisa que nenhum outro jogo havia feito, pelo menos que se sabe não havia feito. Ele simplesmente roubou as Dragons de todos os players que tinham. Haviam players com mais de 200 Dragons e elas simplesmente desapareceram. Mano, deixa eu ver aqui. Cadê a Dragon? Cadê minha Dragon? Removeram minhas Dragon! E é claro que esse foi um evento isolado, porém eles já tinham feito isso, só que de uma forma mais escondida. E fica a pergunta, como o Blox Fruits roubou seus próprios players no passado? Simples, tornando coisas idiotas, absurdamente hypadas e difíceis de se conseguir, tornando quase que obrigatório gastar Robux. Eu estou falando dos encantamentos. Só quem já tentou encantar uma espada no Blox Fruits sabe a dificuldade que é você criar o pergaminho. É uma jornada que facilmente passa de um dia de farm para conseguir apenas um pergaminho e um pergaminho lendário. Os míticos aí já podemos considerar mais de 2 dias de farm, considerando a receita. Agora, pensa ter que fazer isso para tentar conseguir
conseguir um encantamento que no melhor dos casos tem 10% de chance de vir. Veja lá, conseguir as maldições que tem algo próximo de 1% de chance de drop. É literalmente impossível conseguir sem gastar Robux. E quando eu falo gastar Robux, eu não tô falando de quantidades razoáveis, 5.000 Robux, 10.000 Robux. Eu tô falando de muitos Robux. Tipo esse cara, o Plick, um dos maiores youtubers de Blox Fruits do Brasil, gastou mais de 60.000 Robux, quase 5.000 reais, pra conseguir o encantamento Cursed em apenas 2 espadas. Tem noção do roubo que é isso? É muito dinheiro pra uma recompensa quase que ridícula. E é uma coisa que muitos players sequer vão usar porque o encantamento é tão forte e ao mesmo tempo tão difícil de se conseguir que seria algo tipo de endgame. E a maioria dos encantamentos não tem muito efeito pra quem já zerou o jogo. São quase que insignificantes. O próprio Plick, praticamente em seus vídeos, nunca vi ele utilizando essa espada, a não ser quando ele a conseguiu. Agora pensa só nisso, você gastar quase 5.000 reais pra conseguir uma recompensa quase que ridícula. Podemos dizer que isso é quase que um roubo. E pra fechar esse vídeo, vamos falar daquele que eu considero o maior problema do Blox Fruits, que é a adição de frutas e mecânicas extremamente quebradas. Não é de hoje que jogos live service têm o costume de quando lançam os itens no jogo, eles vêm extremamente quebrados. E esses itens, eles têm um efeito muito interessante nos jogos, que é o de simplesmente fazer todo mundo querer esses itens. Porque você fica naquela situação de que se você não jogar com aquele item, você vai acabar perdendo, principalmente no PVP. Pensa, você está lá jogando de boas e aí chega um cara com um item que é praticamente impossível de você conseguir de graça. Você precisa gastar Robux, mas você sabe que se você não tiver aquele item, você vai perder. No caso do Blox, eu falo da adição de frutas e mecânicas. É importante ressaltar que esse problema não começou agora. Ele vem desde a atualização 17 parte 3, que trouxe tanto a Leopard como a fruta mais cara do jogo, quanto o despertar da Dog, uma das frutas mais poderosas. No caso da Dog, nem tanto, porque diferente da Leopard, o despertar da Dog era algo possível, muito difícil, mas possível de se conseguir. O que não era possível e ainda é quase impossível é conseguir a Leopard, porque o drop dela, tanto girando fruta quanto na loja de venda de frutas, é extremamente baixo. Acho que em todos os 5 anos que eu jogo Blox Fruits, eu só vi ela na loja algo em torno de 5 vezes. E eu só consegui girar ela 2 vezes. Isso não ficou só nas frutas, tiveram também habilidades. Quem lembra de quando lançaram as raças V4? Só quem tirou PVP depois dessa atualização sabe o que é você tirar um PVP e morrer porque o cara ativou V4. Porque quando você ativa a raça V4, todos os seus status ficam no máximo. Diferente do padrão, que é você ter apenas 3 status no máximo. Tem uma raça específica que simplesmente acabava com qualquer PVP. Eu estou falando da raça Shark V4. Meu amigo, quando essa raça chegou no jogo, a bagaceira foi grande por conta dos buffs da raça. Basicamente, quando você ativa ela, além do buff padrão, você recebia um escudo e regenera à medida que você dava dano, e você aplicava lentidão no seu oponente. Agora, pensa você ter todo esse aparato de buffs combinado com a fruta que mais dá dano e tem a maior velocidade de movimento do jogo. Mas fica a pergunta, como eu falei no início, normalmente quando jogos lançam esse tipo de coisa, é porque eles querem monetizar, mas as raças V4 são gratuitas para você pegar, você só precisa completar os puzzles. Então, como os devs monetizar usando as raças V4? Servidores privados. Mas eu preciso explicar uma coisinha antes. O puzzle da raça V4. Para você completar o puzzle da raça V4 e você poder upar ela, você precisa completar um trial que só pode ser realizado no evento de lua cheia, e você precisa de 3 players com raças diferentes da sua. Conseguir tudo isso em um servidor público é praticamente impossível. Além do que, no servidor público, diferente dos servidores privados, onde você pode fazer com seus amigos, normalmente se decide quem vai upar a raça na base do PVP. Um dos pontos da trial é que no final, todos os players que participaram precisam tirar um PVP, e o player que vencer, esse é o que vai conseguir upar a sua raça. E se você não for bom no PVP, você não vai conseguir upar a sua raça. E também tem a questão de se um outro player que tá com você tiver uma fruta muito quebrada. Além do que, a área do PVP da trial é extremamente reduzida.
reduzido. É uma salinha extremamente apertada, que torna quase que impossível você se locomover de forma livre. Então podemos dizer que é muito complicado de você conseguir vencer e conseguir upar a sua raça. É aí que entram os servidores privados. Você pagando um servidor privado, você tá livre de quase todos esses empecilhos. Até porque você pode combinar com seus amigos para fazer um trial. Os servidores privados não têm outros players, então é muito improvável que alguém venha sacanear na hora do PVP. E também tem a questão que o servidor ele já abre com a lua na metade, então você precisa esperar a lua chegar. São muitas vantagens de você ter um servidor privado. Eu mesmo upei todas as minhas raças V4 no servidor privado, porque o público era praticamente impossível. Além das muitas vezes que eu fiquei rodeando os servidores sem conseguir achar uma lua cheia sequer, tinha a questão de que geralmente quando eu ia fazer o trial a gente conversava no chat público, e muitos players que viam que nós estávamos indo fazer trial iam junto, e na hora do PVP não dava outra, nós todos morríamos para quem fosse melhor. É claro que é compreensível, de certo modo, se formos considerar que as frutas e as raças V4, bem como tudo que o Blox Fruits produz nas atualizações, tem um custo a serem produzidos. Vamos ser bem sinceros, os efeitos, todas as mecânicas, os programadores, os modeladores de textura, todos eles, os modeladores 3D, eles precisam ser pagos. E vamos ser bem sinceros, não é nada barato. O Blox Fruits já deixou há muito tempo de ser um jogo produzido por game fans, ou por pessoas que simplesmente queriam produzir um jogo. Ele já virou uma empresa. E vamos ser bem sinceros, isso tudo tem um custo. Então, os devs precisam monetizar de alguma forma. Porém, eu achei pertinente falar, porque o Blox está simplesmente descontrolado nessas últimas atualizações, por trazer frutas extremamente desbalanceadas. E quando eu falo últimas atualizações, eu não estou falando da atualização da Dragon, eu falo desde a atualização da Mamute. A Mamute, quando chegou no jogo, era simplesmente quebrada. A T-Rex, quando chegou no jogo, ninguém conseguia bater. A Kitsune, quando entrou no jogo, era simplesmente impossível encaixar um combo naquela fruta quando o player estava transformado. E até mesmo destransformado, porque o player ficava simplesmente imparável, era o Flash quase. E agora está vindo uma série de atualizações que tornou tudo isso muito mais perceptível. Diferente de antigamente, que viam apenas uma fruta, e era até bem concebível e aceitável você ter aquela fruta sendo muito quebrada, até porque é uma fruta nova. E eles precisavam monetizar de alguma forma, então o jeito era tornar ela quebrada ao ponto das pessoas só quererem usar ela. Agora tá muito mais evidente, porque são várias frutas. Nós tivemos um exemplo agora da Gás, uma fruta extremamente quebrada. Não tanto quanto a Dragon, uma fruta que tanca quase que completamente o dano e dá dano em área, você pode fugir voando, é praticamente imparável. E agora nós tivemos a adição da Yeti, uma fruta que veio para competir com a Leopard, que tem praticamente a mesma velocidade que a Leopard tinha, os ataques que recarregam extremamente rápidos, assim como a Leopard tinha, e tudo isso acontecendo de forma sequencial. E vão haver mais atualizações com novas frutas, mas é evidente que todas essas frutas, elas em algum momento serão nerfadas, assim como aconteceu com a Mamute, com a T-Rex, com a Kitsune, vai acontecer com a Dragon, com a Gás e com a Yeti. O porém é que essas frutas vão demorar muito mais para serem nerfadas. Vamos ser bem sinceros, um ano de produção é muito dinheiro gasto para produzir essas frutas, muito dinheiro gasto. Não é uma coisinha assim, um mês de produção, uma semana de produção, é um ano de pagamentos que eles investiram para poder trazer essa atualização. Com certeza essas frutas não vão ser nerfadas por agora, e muito improvável que sejam nos próximos meses. O Blox Fruits precisa recuperar o investimento, foi um investimento muito alto, mas eu espero que eles comecem a pensar muito mais no balanceamento do jogo, para que a experiência do jogo se torne mais confortável para todo mundo, não só para os players que têm dinheiro. E para finalizar, eu só quero deixar claro que esse vídeo não teve como objetivo atacar de forma nenhuma os devs do Blox Fruits, nem nada do tipo, até porque eu sou um player de Blox Fruits, eu gosto de Blox Fruits, é um dos meus jogos favoritos, eu já gastei muitas horas nesse jogo, acho que mais de 1000 horas jogadas. Eu só quero fazer uma crítica construtiva acerca de temas que realmente influenciam a experiência de quem joga. Eu espero que o Blox Fruits melhore e que muito em breve comece a pensar na sua comunidade, mas se eles não fizerem, pouco a pouco eles vão tirar o interesse da comunidade de continuar jogando. Por isso, o título desse vídeo é Blox Fruits, o jogo que está cavando a sua cova.